Oi, vamos aí a mais uma videoaula do Arte Miloca. A artesã Isabel de Rezende vai estar ensinando para vocês o passo a passo da preparação da caixinha de MDF. Aquele fundo branco que a gente dá na caixinha, né, com a base para artesanato, né? É muito importante fazer com bastante detalhes, né, com bastante carinho, para que a finalização do artesanato, da caixinha, fique de primeira. Tá? Então acompanha aí o passo a passo. A Isabel de Rezende, ela vai estar explicando muito bem para vocês aí, para que vocês tenham uma excelente finalização no seu trabalho, ok? Então vamos lá. Oi gente, hoje eu trouxe para vocês a técnica de como preparar a madeira, né, o MDF, antes da nossa pintura aqui. Então estou com uma caixa, né, retangular de MDF. Aqui eu tirei os parafusinhos das laterais, tá, para melhor aderência aqui da tinta. Então o que nós iremos precisar para dar assim um fundo nessa caixa, para protegê-la melhor? Uma trincha ou um pincel de cerdas chatas, tá? Aqui, ó, um pincelzinho, claro, maior, macio, né? Essa trincha serve para dar fundo, tá? Ela tem as cerdas sintéticas, mas são cerdas macias, tá? Da Condor também. Tem outras marcas que são também de boa qualidade. Aqui, a base para artesanato, não é a tinta branca, tá? É a base em si mesmo. E um pouquinho do gel para matizar, que eu coloco umas 3, 4 aqui gotinhas para dar uma leveza maior aqui na base. Então, por que não tinta branca e sim a base acrílica? Porque aqui no MDF ele nada mais é do que o pó prensado, né? Pó de madeira prensado e uma camada de resina por cima. E aqui nessa base ela contém a resina necessária para dar uma cobertura, na verdade, preparar a nossa peça aqui de MDF, tá? Com o tempo ela não vai ficar amarela, desgastada, nada, para poder receber a pintura. Se eu for pintar também a minha caixinha com uma tinta escura, preta ou vermelha, às vezes eu passo a goma laca indiana, tá? Porque é mais indicada. Se for bater a peça, vai aparecer o fundo branco, né? Então, ela com a goma laca indiana, ela cobre melhor para depois passar um fundo normalmente mais escuro. Mas vocês vão acompanhando aí o vídeo, porque tem algumas peças que eu só passo apenas uma demão da base acrílica, né? E também passo a tinta escura, aí fica ao gosto aí das arteiras, das artesãs, tá bom? Normalmente é isso. Ou eu posso, se eu tiver uma boa peça de MDF, passar a minha camada de tinta, lixar e passar de 2 a 3 demãos aí, para ficar um acabamento bonito, tá? Então vamos começar. Que eu vou precisar também de uma bandeja de isopor, uma textura, parece normalmente a textura de tinta, aqui, tá? Um gel. Esse gel, ele retarda também como eu posso dizer, a secagem, né, da tinta. Antes de eu fazer isso, eu vou falar um pouquinho da lixa aqui. Você pode utilizar normalmente essa lixa de grão seco, né? Esse é o número 400, ó, da Tigre, tá? Grão seco, 400. Ela é excelente, ela dá um bom acabamento. Ou tem aquela lixa esponja, eu não tenho aqui, que também pode ser utilizada, mas normalmente eu utilizo essa, tem um preço bem acessível, tá? Vem assim, quadradinha.
um bege bem clarinho, tom de areia. Então aqui eu volto, misturo aqui com a minha trincha. Ou um pincel de cerdas chatas também macio, só que mais larguinho. Deixo bem longinho. Bom, eu vou começar pelo interior da caixa, tá? Começo pelo fundo. O que normalmente eu faço? Pego, começo pelos cantinhos. Aqui. Faço movimentos aleatórios. Aqui. Também nem tanto, nem muita tinta. Excesso também, não pouco. Vamos a intermediar, tá? Agora eu vou puxar em único sentido. Aqui. Aqui. Bom. E do lado também. Do lado eu já posso aderir aqui em um único sentido. Vou puxando. Preciso fazer aquele movimento aleatório. Deixa eu só lembrar vocês que normalmente ela vem com pozinho, né? Aqui nos cantinhos. Pega o mesmo pincel e antes de dar essa demão aqui da base acrílica, só retira, bate que o pozinho sai para poder pintar, tá? Normalmente. Agora nós vamos secar. Porque você vai precisar de um soprador ou de um secador. Qual a diferença? O soprador, ele não faz a tinta espalhar, tá? Ele tem um foco melhor. Ele esquenta mesmo, ele seca, tá? Ele não vai espalhar a tinta que nem um secador, mas pode usar tanto um como o outro. É que a secagem desse é mais rápida aqui. Realmente fica quente, ó. Ela tá bem sequinha, tá? Também o secador, claro, ele também vai secar e vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas dá aqui o mesmo efeito. Porque aqui ele acelera a secagem. Em alguns trabalhos também facilita porque não espalha a tinta. Vou colocar aqui na minha velocidade, né? Vou secar. Prontinho.
os pincelzinhos pra cá, tá vendo? Tá seco, tá? Agora aqui, então, vou pra parte externa. Coloco mais algumas gotinhas. Eu gosto desse gel. Muito bom, retarda bem a secagem da tinta, tá? Só espalho aqui. E passo. E já dá para passar num único sentido, tá? Carinho, também vou secar no todo. Aqui já tá sequinha. Agora eu vou aqui para a parte de cima do meu tampo e depois eu pinto nas laterais, tá? Coloco mais um pouquinho da base. Nossa caixinha aqui já está sequinha, tá? Como falei, não há problema de ficar pintura aqui perfeita. Então agora eu posso guardar novamente aqui a minha base acrílica. Não há problema se está com gel para matizar, porque o gel aqui não apodrece, tá? Ele não muda nem a textura da tinta, ele só retarda mesmo e dá uma fluidez maior na hora de pintar. Bom, agora o certo é eu colocar meu pincel aqui, minha trincha, no tanquinho com água. Já está todo cheio de tinta, já bastante usado, mas eu vou explicar aqui a função dessa bandeja para lavar os pincéis. Aqui onde tem essas trilhinhas, você coloca, que tem três divisões, né? Então a primeira, você respeitando aqui essa divisão, você coloca a água, limpa o pincel aqui nessas gradinhas, tá? Deixa um pouquinho ele aqui. O segundo, você também dá uma segunda enxaguada aqui no seu pincel e aqui você limpa, tá? Serve também de descanso aqui pro pincel. E na terceira, nesse terceiro depósito de água, você vai hidratar o seu pincel. Aqui limpou no primeiro,
tá? Nessas divisões aqui. No segundo, você dá uma segunda lavadinha, deixa o pincelzinho secando, limpa. E no terceiro também você hidrata o seu pincel, enxágua novamente para receber a tinta, uma tinta diferente, tá? De outra cor aqui, utilizando o mesmo pincel. E aqui você coloca o pincel, os pincéis redondinhos que você for utilizar, tá? É um apoio. É muito legal isso aqui. Então você sempre respeita as camadinhas aqui de água, das divisões, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Antes disso, eu tenho uma caixinha aqui, eu pintei de vermelha por dentro, tá? Uma caixinha de lembrança. E eu vou passar aqui a minha goma laca indiana. Só vou demonstrar o mesmo processo com a goma laca incolor. O que ela também, qual a função das duas? Ela tem a função de selar mesmo, tá? A caixa, essas, digamos assim, ela absorve esses materiais porosos, que nem a madeira, tá? Para uma melhor aderência da tinta. Normalmente eu passo assim quando a tinta é muito, né, escura, que nem o preto. Ou se não, eu passo também uma demão de base acrílica, lixo e já mando bala, tá? Ó a textura dela, normal do MDF, ela só vai mudar a texturinha, ó, ela é bem líquida mesmo, a textura dela, tá? Tem um cheirinho de álcool. Você vai passar, normal. Tá? Só assim, não tem segredo. Olha aqui. Tá bom? Deixa eu encher agora o meu tanquinho de água. Cadê minha água? Que eu acabei esquecendo de colocar água aqui nesse tanquinho. Dei minha ajudante aqui para encher o tanquinho de água. E ela seca aqui em 5 minutinhos. Já 2 minutinhos tá sequinho. Tá vendo? Tá bom? Vai fazer o mesmo processo da outra. Só que aqui eu não vou limpar o meu pincel na água, tá? Eu vou colocar, limpar com álcool. Normalmente é com álcool. Normalmente é com álcool líquido, mas aqui eu tenho álcool gel. Vou passar aqui já meu pincel, ela vai limpar, tá? As duas, a goma laca incolor, você molha ou no solvente. Normalmente a incolor é a base de solvente, então você coloca no solvente limpador para pincel. E a goma laca indiana, deixa eu pegar aqui minha linha, ó, tá vendo? Vou limpar, tá? Vendo? Limpei a gradinha aqui, vou deixar um pouquinho aqui, depois eu coloco para hidratar. Limpo aqui. Tá feito. Lembrando, a goma laca indiana, a limpeza do pincel no álcool líquido. Pode até ser nesse álcool gel, porque não? Porque eu passei em pouca quantidade. E a goma laca indiana normalmente é no solvente, no time, tá? Mas eu também utilizei álcool líquido, deixei uns 30 minutinhos lá de molho, deu o mesmo efeito, o pincel ficou limpo. Então agora eu vou começar a lixar a parte interna. Eu não corto a lixa, né? Eu vou apenas rasgar os pedaços que eu vou utilizar aqui, tá? Pra poder lixar. Pedacinhos por pedacinhos. Vou dobrar e vou lixar aqui em movimentos circulares e reto aqui nas minhas rebarbas, tá? Ó.
lixei aqui o fundo, tá? Tudo bem lixadinho. Agora eu vou colocar outra lixa, tá? Pra lixar aqui o nosso tampo, o mesmo processo. Então lembrando também que nesse intervalo, em algumas técnicas, eu utilizei a tinta branca mesmo, tá? Tinta PVA para artesanato aqui, fosca, tá? O branco neve. Eu utilizei também, passei o branco, lixei e pintei. Bom, se não é o ideal, se a base de artesanato vai proteger melhor a sua peça, eu creio que passando também o branco, depois você dá a demão da tinta, né? Na verdade de 2 a 3 demãos nas cores mais claras e 1 a 2 demãos nas cores mais escuras, tem um verniz que também protege aqui dá o acabamento na sua peça, tá? Então também vai depender de cada um aqui utilizar o critério que melhor vai aí, critério melhor, vamos dizer assim, a sua escolha, tá? Vou tirar mais uma aqui, olha, desgastei bastante, acontece. Deixar esse. Tá? E na maior parte das técnicas também, o que eu falar que a caixinha está pronta pintada de branco, normalmente eu passei a base acrílica. Bom, mas aqui tem que ver bem se ela tá bem lisinha. Também um processo um pouquinho chatinho da caixinha, mas não é necessário, tá? Bom, e aqui está pronta a nossa peça para receber a tinta, tá? Variadas cores, receber as técnicas diferentes. Para as cores bem claras, eu passo de 2 a 3 demãos da base acrílica, tá? Fiz isso, passei a primeira demão, lixei, eu passo uma segunda demão, tá bom? Com o pincel, a trincha de cerdas macias, seco. E se houver necessidade, se a tinta for muito clarinha, eu passo mais uma demão, tá? Aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.